Você foi escolhido, escolhida, porque era o pior. Esse é o tema da live de hoje. Terceiro episódio dessa live. Então, sejam bem-vindos nessa live. Vai ser uma live poderosa, vai ser uma live que nós vamos falar sobre assuntos muito profundos da nossa fé. E você foi escolhida porque você era o pior. Nós vamos usar aqui como base a vida de Paulo. Então, para você que chega nessa live, compartilhe a live, chegue curtindo, comentando. Então vamos lá, você que está aí agora, vamos clicar aqui, vamos enviar essa live para os nossos contatos. Vamos lá então? Então vamos lá, vamos enviar a live aqui para os nossos contatos. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos chegando aí na live. Vamos chegando aí na live. Vamos aí. Vamos lá, enviei aqui. Se você já está aí na live e receber a notificação, então vamos lá. Que maravilha ter vocês aqui. Cada um de vocês aqui. Hoje o assunto vai ser poderoso. Você foi escolhida porque era o pior. Nós vamos falar sobre a vida de Paulo, tá bom? Nós já vamos iniciar a live, só dando um tempinho para o pessoal aí se conectar, que é normal, muitas vezes tem erro de conexão aí, ó. Nós temos mais que 3 pessoas na live, mas ainda consta 3 aí, ó. Então vamos lá, vamos aguardar o pessoal entrar aí. É isso aí, o pessoal tá chegando. Nós vamos falar sobre um assunto muito poderoso hoje. Vamos lá. Hoje é o terceiro episódio dessas 10 lives. Serão 10 lives, hoje é o terceiro. Vamos lá então. Vamos chegando, vamos compartilhando a live. Mais uns segundinhos aí e nós já vamos iniciar. Vamos lá. Vamos lá. Já vão abrindo a Bíblia aí, vocês que estão na live, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Vamos lá. Chega comentando aí na live, como que vocês estão? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o fundo musical agora. Vamos lá. Nós já vamos iniciar a live. Só um minutinho que travou aqui. Vamos lá. Deixa eu baixar um pouco aqui. Ao vivo é assim mesmo. Ótimo, vamos lá. Quem está aí na live? Deixa eu ver quem está aqui na live. Vamos lá. Bom, você já sabe, chega curtindo, comentando, compartilhando. É a forma como o robozinho do Instagram aí processa a nossa interação aí, começa a sugerir a live aí para o pessoal. Bom, vamos lá. Ó. Você foi escolhida porque era o pior. Bom, essa mensagem de hoje aqui, ela falou muito, muito ao meu coração. E eu quero compartilhar ela com vocês. Sabe, eu comecei a meditar e escrever aqui, algumas coisas eu vou ler, outras eu vou falar espontaneamente aqui, mas Deus muitas vezes não escolhe alguém porque Ele é o melhor, e sim, porque Ele é o pior. Eu vou contar o meu testemunho aqui no final, quando Deus me escolheu, e ser sincero, eu era o pior, não havia motivo para Deus me escolher. Só que é isso que Deus gosta, quando Deus olha para você e não vê motivo. Deus não vê motivo, e nós vamos navegar na Bíblia. Para quem gosta de navegar na Bíblia, vamos navegar aí hoje de uma forma bem poderosa. E eu gosto muito de uma frase do apóstolo Paulo, que ele diz assim: eu sou o pior dos pecadores. E quero dizer para vocês aqui, Deus me escolheu não é porque era o melhor, Deus não escolheu eu por qualidades. Deus escolheu eu porque Ele me amava, me ama incondicionalmente e sempre me amará. E eu quero dizer isso para você hoje.
Deus escolheu você porque Ele te ama. E Ele me escolheu porque eu era o pior naquilo ali para falar assim, olha, eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Bom, já estou dando spoiler aí dos versículos que nós vamos ler. Então, em 1 Timóteo 1,15 fala assim, ó, eu vou fazer a leitura pela NTLH, que fala assim, ó, o ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é esse. Preste bem atenção, ó, o ensinamento verdadeiro que deve ser crido e aceito, tá? De todo o coração. Então, 3 pontos aqui, quando nós falamos daquilo que vem de Deus. Então, primeiro, o ensinamento deve ser verdadeiro, você precisa crer e você precisa aceitar isso. Quando você entende isso daqui, começa uma transformação na sua vida, tá? E aí ele fala assim, ó, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então ele não veio para os bons, para os perfeitos, para aqueles que se acham top, para aqueles que falam assim, eu sou incrível, eu sou o melhor. Não, deixa essas pessoas aí porque elas estão bem. Jesus falou assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus não veio para os perfeitos, Jesus veio para os pecadores, dos quais, agora vem aqui, ó, 1 Timóteo 1,15, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo falava sobre isso, Timóteo falava sobre isso. E eu quero dizer para você assim, ó, Jesus veio para mim porque eu sou o pior. Quem aí agora entende, crê, aceita que você era o pior mesmo? Mas depois que você aceita Jesus, começa um processo de transformação que você passa a não ser tão pior assim. Mas quando Jesus ele me encontrou um dia, ele me encontrou e eu me deparei com ele e eu falei assim, eu quero esse Jesus porque mesmo eu sendo o pior dos seres humanos, mesmo eu sendo o pior dos pecadores, ele me amou. E hoje eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Você veio até Jesus, não é porque você era o melhor, mas sim porque você era o pior. Não é mulher porque você era legal, mas sim porque você era a pior. E quando eu leio isso daqui, eu vejo o quanto Deus nos ama. Eu vejo o quanto Deus olhou para mim, cheio de limitações, e olhou para mim e falou assim, gostei de você. Você se coloca numa posição de pecador. Então você quer agradar a Deus? Se coloque na posição que você é. Pecador. Jesus não está aqui no roteiro, tá? O celular está até aqui, o computador está lá, mas eu quero falar isso. Vocês lembram da oração do Pai Nosso que Jesus faz? Ele fala assim, ó, olha como Jesus inicia a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. É como se Jesus falasse assim, ei, entenda que o nosso Pai está no céu, Ele governa, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é incrível, extraordinário. E nós somos seres humanos que estamos aqui nessa terra e somos falhos, pecadores, limitados. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ou algumas traduções, seja o vosso nome. Ei, primeiro ponto desse networking com Deus é aprender onde é o nosso lugar. O nosso lugar, o meu lugar e o seu lugar, hoje nós vamos falar de coisas profundas aqui, é aos pés do Senhor. O lugar mais alto que nós podemos estar, ou que devemos estar, é aos pés do Criador. É o lugar mais alto que eu quero estar. Me curvando, me prostrando aos pés do Senhor, porque quando eu estou aos pés dele, eu estou seguro. Quando eu estou aos pés do Senhor, significa que Ele está olhando para mim com a sua mão estendida, colocando sobre a minha cabeça, dizendo assim, não temas, porque eu estou contigo. Não se apavore, porque eu sou o teu Deus. E a palavra não temas, ela se repete por 365 vezes na Bíblia. Uma vez por dia, por todos os dias do ano. A Bíblia vem e fala assim, não temas. Aleluia. Diz aí, vocês entenderam agora porque nós somos, ou éramos, os piores?
Quando as pessoas enxergam e falam assim, eu não sou pior não. Talvez agora não é mais, porque Jesus te transformou. Em Romanos fala sobre metanoia, transformação da mente. E foi isso que Jesus fez comigo. E é isso que eu quero, desejo do fundo do meu coração que Jesus faça com você também. E aqui, nós continuamos em 1 Timóteo, só que nós estávamos no 15. Agora, eu quero voltar um pouco. Eu quero ir no versículo 13, que fala assim, ó. A mim, agora eu vou fazer a leitura pela ARA e depois pela NBVP, tá? Que é a Bíblia Viva. A ARA é a tradicional. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Olha que palavras bonitas, só que ao mesmo tempo Paulo falando sobre ele. Eu era insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Agora na tradução mais, não tradicional, mas na mais atual, embora eu costumasse zombar do nome de Cristo, persegui o seu povo, causando-lhe todo o mal que podia. Mas Deus teve misericórdia de mim, porque eu não sabia o que estava fazendo, pois naquele tempo ainda não conhecia Cristo. Aleluia! Sabe qual que é o nome disso daqui? Misericórdia. Ei, deixa eu fazer uma pergunta. A misericórdia de Deus já te alcançou um dia? O que é essa misericórdia? É Deus sendo perfeito, soberano, poderoso, criador de tudo e todas as coisas, Senhor dos exércitos, general de guerra. Enfim, a Bíblia diz o eu sou. Olhar para mim, olhar para você. Ver um ser humano pecador, porque do pó nós viemos e do pó para o pó nós voltaremos. A Bíblia fala sobre isso. Olhar para mim e derramar misericórdia. E falar assim, você viveu uma vida afastada, uma vida perdida, e eu amo você, porque eu sei que você não é perfeito e nunca será, mas eu amo você do jeito que você é. Porém, quando nós se entregamos para Jesus, quando nós nos entregamos para o Senhor, a nossa vida não fica, ela não é mais a mesma, porque Jesus nos resgata. Isso é um resgate, é o resgate do lamaçal do pecado, é o resgate das profundezas, falando assim, meu filho, eu te amo. Eu digo assim, ó, vinde a mim, nós já vamos ler isso daqui, mas vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, essa vida de pecado, essa vida afastada de Deus, ela cansa. Às vezes ela parece prazerosa, uma vida de vícios, uma vida de baladas, uma vida de festanças e pecados e orgias e prostituições e adultérios e etc. Mas é uma vida que nos afasta do nosso Pai. É uma vida onde nós agradamos a outra parte, ou seja, a carne e o inimigo. Porém, é uma vida que quando Jesus nos resgata, nós temos que falar assim, encontrei o amor da minha vida. E aí Jesus vem e fala assim, vocês são a minha noiva. E eu vou limpar essa noiva. Eu vou adornar ela, eu vou purificar ela, para que um dia essa noiva se encontre com o noivo, que é Jesus. Aleluia. E aí, muitos dizem, será se Deus vai me aceitar do jeito que eu sou? Quem nunca fez essa pergunta, né? Será se Deus vai aceitar você do jeito que você é? Sim. E digo para vocês, venham como vocês estão. Venha como você está. Embora não tenha um versículo que afirme com essas palavras, mas isso daqui, venha como tu estás, é uma força de expressão baseando-se em 2 versículos que eu estudei e encaixei aqui. Romanos 5:8 e Mateus 11:28. Em Romanos 5:8 fala assim, ó, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama, que Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Olha isso. Venha como tu estás. Cristo morreu pelo pecador. Ou seja, é vir como pecador mesmo. Porque tem gente que fala assim, quando eu não for mais pecador eu venho. Então Jesus não precisa mais. Porque Jesus quer o pecador. E quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. Os anjos louvam ao Senhor. E na continuação fala assim, ó, Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha cansado mesmo. Sabe, seja de sofrer, de pecar, de vício, você que está cansado dessa vida, venha como tu estás mesmo, e está tudo certo. Então,
Deus me aceita do jeito que eu sou? Claro que sim. Claro que sim. E você sabe o que é o mais interessante? Que não estava aqui no roteiro, mas há duas formas de nós chegarmos a Deus. Uma pelo amor e outra pela dor. E você quer um conselho, que assim, o conselho de $1 milhão, venha pelo amor. Nunca venha pela dor. Porque se Deus tem um plano na sua vida, Ele vai cumprir esse plano. Quantas pessoas se separaram de relacionamentos, casamentos? Quantas pessoas que tiveram as suas vidas financeiras destruídas? Quantas pessoas se afastaram do seu cônjuge, dos seus filhos? Quantas pessoas foram para os vícios? Quantas pessoas tiveram as suas vidas destruídas por não aceitar o que Deus tinha para a vida delas, e elas foram nesse caminho de perdição? Aquilo que Jesus fala, a porta larga, o caminho largo. Gente, ali parece que não tem problema, mas o maior problema é a perdição eterna. O salmista Davi, pai de Salomão, ele falava, muitas vezes ele invejou os pecadores. Ele falava, essas pessoas parece que não tem problema, mas depois ele entendeu que o maior problema dessas pessoas é partir dessa terra sem estar com o Senhor. Então, hoje aqui, é você que está assistindo a live. Eu, você, nós éramos o pior, os piores. E quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, ele disse, eu sou o pior dos pecadores, porque eu zombava. Gente, eu zombava, eu passava na frente das igrejas e eu zombava. Deus me escolheu não é porque era o melhor, pelo contrário, eu era o pior. Ele falou assim, você zomba de mim, Daniel? Então pera lá. Você zomba de mim, Paulo? Então pera lá, que agora eu vou transformar a sua vida, e aquilo que você zombava, você vai passar a viver agora. Por quê? A Bíblia diz, é muito bonito, aquilo que o homem semear, ele ceifará, mas ninguém lê antes. E você sabe o que lê? Se você ler antes lá de Gálatas, o que ele fala? De Deus não se zomba. De Deus não se zomba, porque o que o homem semear, ele ceifará. O que o homem plantar, ele vai colher. O que o ser humano plantar, ele vai colher. E aí eu me lembro que depois que eu me converti, eu vou contar esse testemunho aqui já, eu colocava a Bíblia assim para ir para a igreja. Ia para a igreja, e quando eu passava assim perto, na época eu falava a cancha de futsal, né, que tinha no bairro, e aqueles que se diziam amigos, né, que eram amigos até quando convinha, né, tipo, convém. Pastorzinho, lá vai o pastorzinho. E eu ficava envergonhado, triste, abatido com aquilo ali. E falava, poxa, agora que eu decidi servir a Deus, as pessoas estão tirando sarro de mim. E um dia eu acabei falando isso pro meu pastor. E o meu pastor falou assim, mas eu tô tentando entender por que você tá triste. Eu falei, porque as pessoas estão zombando de mim. Ei, para com isso. Quando as pessoas virem você com a Bíblia aqui, debaixo do braço, indo para a igreja, e elas começarem a te chamar de pastorzinho, diga, amém, eu recebo isso em nome de Jesus. E eu comecei a passar por ali, e as pessoas falavam, pastorzinho, eu falava, amém, eu recebo em nome de Jesus, e eles ficavam sem entender. E não é que deu certo isso? Sabe, quando Deus tem um plano na sua vida, você pode fugir, você pode fazer igual o salmista Davi falou. Eu vou no mais alto dos céus, o Senhor está lá, e eu cavo a minha cama no mais profundo dos abismos, o Senhor está lá também. Então, não tem para onde fugirmos, não tem para onde escaparmos, e vou te dizer algo, Deus sempre vai cumprir a vontade dele, você querendo ou não, a vontade de Deus prevalece. Então, Daniel, qual que é a grande chave? Obedecer. Não é o vocabulário ali, o abecedário, A, B, C, D, é obedecer. E aí, continuando aqui, já eu vou contar mais um pouco do meu testemunho. Ele ele escolhe os piores para confundir os melhores. O que é isso? 1 Coríntios 1:27, que fala assim, 1 Coríntios 1:27. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quando eu leio isso daqui, meu coração se enche de alegria. E aí, continuando, versículo 28 de 1 Coríntios 1:28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são,
para reduzir a nada as que são. Aleluia. Deus confunde o ser humano porque Ele é Deus, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Sabe, gente? Quero contar o meu testemunho aqui agora. Eu lembro quando eu era mais jovem, eu lembro que uma vez minha mãe me levou na igreja. Eu era criança ainda. E eu era aquela criança que se escondia atrás dela, tímida, não gostava de me comunicar com quem eu não conhecia. E ela me levou, tinha uma missionária pregando, eu não me lembro agora o nome dela bem ao certo, mas essa missionária estava pregando, e naquela época, não sei se vocês lembram, quando um pastor ia para a igreja, um missionário ia para a igreja, no final as pessoas iam lá pedir oração, né? E eu lembro que a minha mãe levou eu na igreja. E no final ela, vou pedir oração pelo meu filho. E aquela mulher, sabe, eu até brinco, né? Lembra aquelas que usavam saia, cabelão, né? Porque tinha muitos usos e costumes. Mas era uma bênção aquela mulher. E a minha mãe colocou eu na fila e tinha umas 20 e poucas pessoas aí na fila. E aí eu lá. E ela olhava assim de longe, olhava pra mim. E eu escondia atrás da minha mãe, tipo. E foi chegando perto dela. E aí quando eu cheguei perto dela, essa mulher, ela começou a glorificar Deus, começou a chorar. E eu nunca me esqueço disso. E aí ela falou: eis que esse menino aqui, ele é um escolhido desde o seu ventre, mulher. E Deus me mostra ele de terno, pregando a palavra e indo depois para os continentes. Deus me mostra ele entrando no avião e partindo para os continentes. E minha mãe se desembestou a chorar. E depois, na época eu não entendia, mas depois de muito tempo, minha mãe me chamou um dia e falou assim: sabe, filho, antes de você nascer, a mãe perdeu um filho. Minha mãe perdeu um filho. E ela estava grávida, não lembro de quantos meses, mas ela perdeu um filho. Não era tipo de dias, não, eram meses já. E ela tinha feito um propósito, que ela não queria ter mais filhos. Então ela tinha o mais velho, a do meio, e ela perdeu um filho e falou que não queria mais. E minha mãe foi na vigília. E nunca esqueço o nome do pastor, porque o nome do pastor que orou por ela era o nome do meu avô. E esse pastor chamava Lázaro. E eles chamavam ele de Lazinho, né? Era meu avô também, era o apelido dele, era Lazinho. E minha mãe chegou nessa vigília de oração, e esse pastor no meio da oração foi lá e colocou a mão na cabeça dela e falou assim: minha serva, eis que eu te digo, eis que eu vou te dar mais uma flor, eu quero mais uma flor, eu vou te dar mais uma flor para o meu jardim. E ele vai ser um pastor, um homem de Deus. Depois de quase um ano, eu nasci. E aí naquele dia, a minha mãe entrou aí na live, eu estou contando o testemunho de quando o pastor Lázaro orou por você, presbítero Lázaro, não lembro, que falou que Deus daria mais uma flor para o jardim. E ali começou todo esse chamado. E por que Deus me escolheu? Porque eu era o pior comunicador que existia. As pessoas chegavam em casa e eu ia para o quarto. Eu não gostava de se comunicar com ninguém. E aquele dia que aquela mulher na igreja começou a orar pela vida da minha mãe, e ela orava por mim, falou que eu ia ser um pregador do evangelho, eu falei, gente, eu dentro de mim, meio criança, começo de adolescência, eu falei, essa mulher tá muito louca. Que pregador, gente? Eu malemar converso com meus pais, eu não gostava de ficar conversando com gente estranha. E eu falei, essa mulher tá muito louca, gente, essa mulher, sei lá, essa mulher comeu alguma coisa estragada, né? Quando a gente é criança é piadista, né? E você sabe o que aconteceu comigo? Eu me tornei um especialista na comunicação. Em vários cursos que eu participei de coaching, eu dei ferramentas de comunicação, de como se comunicar. E Deus tirou um dos piores comunicadores da família e me fez um dos maiores comunicadores da família. Sabe o que é isso? Deus, Ele olhou para você e falou assim, eu vou te escolher porque você é o pior, porque eu vou confundir todo mundo, eu vou pegar as coisas que não são para confundir as que são.
Eu pego as coisas humildes e desprezadas, e aqui que ele está falando, ele está falando aqui, ó, eu pego as coisas humildes e desprezadas para confundir, para envergonhar as fortes. Eu pego os fracos para envergonhar os fortes. Eu pego aqueles que não acreditam para envergonhar aqueles que estão lá e se acham o máximo. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Ei, sabe por que Deus escolheu? Porque você se achava um nada. Sabe por quê? Já viu isso? Gente que nunca pensou em enriquecer, enriquece. Sabe por quê? Porque você fala assim, o dinheiro para mim não é nada não quero saber de dinheiro não. Aí Deus pega você e te dá, te coloca no topo. Sabe por quê? Porque isso não toma o teu coração. Tá entendendo? Quando você se acha um nada, o pior dos seres humanos, Deus fala assim, agora você entendeu que quem manda aqui sou eu. E agora eu vou pegar você, vou te colocar numa posição de destaque. Porque agora eu sei que isso não vai subir para o seu coração. Porque Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. Depois você pesquisa no Google. É um capetinha com um baúzinho de dinheiro na mão. Você não pode servir a Deus com riqueza. E as riquezas. Só que servir a Deus com riqueza não tem proibição nenhuma na Bíblia. Tanto que Deus enriqueceu Salomão. Mas a questão aqui é, quem era você? Você se sente desprezado, angustiado, você está sofrendo. Está na hora de você se entregar para Jesus e parar de resistir. Fazer igual Paulo disse, Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada. E Deus vai olhar para você e vai falar assim, vinde a mim. Você está cansado? Você está cansada? Venha até mim. Somente em mim vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Quando eu olho para a vida de Paulo, um perseguidor. Paulo dizia, eu sou um insolente. E Deus, pela sua misericórdia, me resgatou. Gente, quando você entender o que eu vou falar aqui, tua vida vai mudar. Essa terra é passageira. Nós somos peregrinos. Vocês já viram caixão com gaveta? Vocês já viram? As pessoas levaram o que tem nessa terra para onde elas vão? Ainda há tempo de nós nos arrependermos. Eu só não sei se eu vou aguentar fazer as 10 lives, porque cada live o Espírito Santo vem, Deus vem aqui, toma de uma forma poderosa e está fazendo cada live aqui uma live diferente da outra. Mas hoje aqui, ontem foi sobre Noé, o primeiro dia foi sobre o livro da vida e hoje nós estamos falando sobre Paulo em um contexto muito especial. Mas um homem que perseguia a igreja, foi um dos maiores, se não foi o maior, foi um dos maiores pregadores que já passaram na face da terra. O cara era o pior dos seres humanos. Gente, presta atenção, ó. Quando eu falo pior, é o pior mesmo. Ninguém tinha coragem de ir lá, chegar perto do cara, ele prendia ou matava. Os cristãos fugiam dele. Ah, Paulo está indo lá para aquela cidade, o povo sai daquela cidade e é para outra.
E um dia, Paulo caminhando, Deus tinha uma obra na vida de Paulo. Ninguém tinha coragem de pregar para esse homem. E o próprio Jesus, quando Deus tem uma obra, Ele faz e acabou. Por isso, mas meu marido, minha esposa, você tem que orar. Parar de reclamar da vida. Parar de acusar, parar de arrumar treta, parar de arrumar confusão e orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos, abençoar. E Jesus aparece para Paulo e ele não fala assim: Paulo, por que você está perseguindo fulano, Beltrano? Jesus aparece para Paulo e fala assim: por que tu me persegues? Porque quem serve a Jesus está protegido e amparado por Ele. E a Bíblia diz que Paulo cai de joelhos e já cai cego. E ali começa o processo de conversão na vida de Paulo. E Paulo se converte de tal forma que a natureza dele muda. Se você quer saber se uma pessoa se converteu de fato, é se a natureza dela mudou. Porque o único que tem poder sobre a natureza é Deus. Seja a natureza do homem é natureza, somente Deus. Lembra quando Jesus olha para a tempestade e diz: acalma-te, tempestade? A Bíblia diz: até a natureza, os ventos, a tempestade, tudo obedece a esse homem. Então hoje aqui, essa live é por que Deus me escolheu, porque eu era o pior. E Ele olhou para mim e falou: eu amo você, meu filho. E Ele está falando: eu amo você, mulher, para de sofrer. Até quando você vai sofrer longe de mim? E Ele te chama hoje pelo seu nome. Igual quando Zaqueu subiu lá no topo da árvore. E ele olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí. Ninguém tinha falado para Jesus que ele chamava Zaqueu. Jesus olha para ele e chama ele pelo nome. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe aonde você está. Jesus sabe tudo que você precisa. E você muitas vezes está sofrendo porque você está lutando sozinha. Você está lutando sozinho. Você está lutando com as suas próprias forças. Você está dizendo: eu vou vencer sozinho, eu vou dar um jeito, eu vou batalhar e quebra a cara e dá murro em ponto de faca e vai, e a tua vida não muda, e aí vai e volta, é altos e baixos. E Jesus está olhando para você, tipo: até quando você vai ficar sozinho? Até quando você vai ficar sozinha se eu já morri naquela cruz por você? Eu te comprei, não foi com dinheiro, com dólar, com real. Eu te comprei com preço de sangue. E aí Jesus olha para você e fala assim: até quando você vai ficar sozinha? Até quando você vai ficar sozinho sem mim? E aí Paulo se encontra com Jesus. E Paulo tem um encontro maravilhoso, extraordinário com Jesus. E aí Paulo vai para uma casa. E lá Deus fala para Ananias: vai lá. Fala para ele assim, Ananias falou: eu não vou lá não, esse homem é perigoso, Jesus. E ali Paulo se converte. Mas não se converte da noite para o dia, é um processo. Mas Paulo, se tem algo que Paulo me ensina, é que ele fala assim: eu sou o pior dos pecadores. Ele era o pior, ele poderia falar assim: eu sou o pior, mas hein, aquele fulano lá é ruim também, hein? Não, ele não falava isso, ele falava: eu sou o pior. Eu sou o pior. Então por que Deus nos escolheu? Porque nós éramos os piores. E Ele falou assim: mesmo você sendo o pior, eu amo você. E eu tenho uma obra na sua vida, eu tenho uma obra no seu casamento, eu tenho uma obra na sua família, eu tenho uma obra onde você trabalha, eu tenho uma obra em tudo que está acontecendo na sua vida, eu tenho uma obra em você. Porque a Bíblia fala assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E se você é um escolhido, se você é uma escolhida, não tem para onde fugir. Não tem. Vai se cumprir o que Deus prometeu na sua vida e acabou. Ou pelo amor ou pela dor. Eu falei isso já no início da live, aqui no meio da live, aliás, mas vai se cumprir. Aqui, falando um pouquinho sobre Pedro, que eu prometi que eu ia falar. Pedro era o mais questionador e depois foi o mais obediente. Já pensou que loucura é isso? Tu nunca lavarás os meus pés. E depois Jesus fala assim: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja, os portas do inferno não prevalecerão contra ela. E depois Jesus entrega a chave da igreja para Pedro. É assim que Deus faz.
É assim que Deus faz. Para você que está aqui nessa live, reconheça que você é o pior dos pecadores. Igual Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores. O pior dos pecadores. Jesus, fala assim, eu não consigo ficar um segundo mais sem o Senhor. Eu não sei por que eu estava afastado, não sei por que eu estava afastado. Mas o Senhor me perdoa agora. E aí vem, eu lembro daquele versículo, aquele que estava perdido voltou, sobre o filho pródigo. Meu filho estava perdido e voltou. E houve uma grande festa. Você está achando que Deus não vai te aceitar? Para com isso daí é a voz do diabo, da carne. Se você falar assim agora, ó, eu vou voltar para Jesus, a minha vida vai ser outra a partir de agora. Literalmente a sua vida vai ser outra. Porque se tem algo que o nosso Jesus ama, chama-se vidas, almas. E por isso que ele não olha para o pecado, sabe ali? Se ele olha para o pecado é para limpar, porque o Cordeiro Mundo ele arranca todo o pecado do mundo. Mas se tem algo que eu aprendi, é que sem Jesus nós não somos nada. Então reconheça agora, eu sou o pior dos pecadores e sem Jesus eu não sou nada. Você pode dizer isso? Eu quero orar com você e por você agora. Quero orar por vocês. Eu quero que vocês orem por mim também. Eu não sei como vai ser até o final dessas lives. Está sendo muito poderosa. Eu não vejo a hora de chegar a live aqui e passar isso para vocês. Tem sido muito poderoso essas revelações aqui. E Jesus agora vai restaurar a sua vida, a sua casa. Jesus vai restaurar o seu casamento. Mas isso não é mágica não, tá? Isso daí é quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. Então vamos nos arrepender agora. Reconheça o seu pecado. Reconheça tudo que você tem feito de errado. Ah, mas as pessoas, o fulano, o Beltrano está cheio de erro. Deixa ele lá. Ora por ele. Amém? Ora por ele. Vamos orar juntos? Diferente hoje, eu gostaria, se você puder, pelo menos você está segurando o celular aí, se ele está num apoio, mas ou a mão aqui, se você precisa desabafar, aqui ó. Se você precisa agradecer ou clamar, aqui. Amém? E se você está precisando de algo muito poderoso de Deus, ó, assim. Certo? Oremos. Deus, em nome de Jesus, estamos na Tua presença. E Pai, muitas pessoas passaram por essa live hoje e muitas ficaram. E cada dia, Pai, o Senhor tem ministrado algo poderoso. E que neste momento agora venha dos céus algo novo para essa família, para esse relacionamento, para essa vida. Porque isso é verdade. Nós éramos os piores dos pecadores. E o Senhor veio e nos resgatou, nos chamou, nos escolheu. E a missão do inimigo, a missão do diabo é roubar, matar e destruir. Já estou dando uma chamada para a live de amanhã. Roubar, matar e destruir. Porém, Jesus disse, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Então recebam isso. Pela fé. Recebam, Senhor. Eu recebo vida e vida em abundância. Eu recebo que embora eu fosse o pior dos pecadores, você, mulher, a pior das pecadoras, Jesus me amou. E é isso que importa. E neste exato momento, Jesus visita o seu lar. Jesus visita a sua casa agora. Jesus visita o seu casamento. E Ele afasta todos os demônios agora. Para a glória de Deus, em nome de Jesus, o Senhor afasta agora todos os demônios.
Paulo era usado pelo inimigo. E Jesus, quando ele se deparou com Jesus, o inimigo foi embora da vida dele. Que neste exato momento seja tão forte, poderoso, seja uma força tão poderosa de Deus que entre na sua casa, que o inimigo saia da mesma forma que ele entrou, como a Bíblia diz, ele pode entrar por um caminho, mas por 7 ele fugirá. Deuteronômio fala sobre isso. Que em nome de Jesus agora, todos os adversários caiam por terra agora. Que vão para o abismo e saiam pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Nesse nome há poder. Neste sangue há poder. Clame agora pelo sangue de Jesus. Fala assim, ó. O sangue de Jesus tem poder. Você pode falar isso? O sangue de Jesus tem poder na minha casa. Coloca a mão na sua cabeça agora e fala: o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Se você está do lado do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos netos, de quem você estiver do lado, coloque a mão na cabeça ou no ombro dessa pessoa e diga: o sangue de Jesus tenha poder sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Que o sangue de Jesus tenha poder sobre as suas emoções, sobre o seu psicológico, sobre o seu espiritual, sentimental. Que o sangue de Jesus tenha poder sobre a sua produtividade, trabalho, finanças, tudo seja alinhado. E que a presença dele agora leve consigo, leve aí para você essa calmaria em meio à tempestade. E aonde Jesus está, o mal não pode ficar, não tem como. Trevas e luz não combinam, não ficam. Então as trevas saem agora e a luz de Deus entra na sua casa, na sua vida, no seu coração, e Deus vai começar a prover coisas de onde não tem, para poder te honrar e te abençoar. Esse é o Deus que nós servimos. E para muitos que estavam afastados, hoje é o dia de você falar assim: hoje é o dia em que eu retomo a minha vida espiritual, eu retorno para os braços do Pai, para os pés do Pai, para os pés de Jesus. Eu e minha casa servimos ao Senhor, a minha família é do Senhor. Abençoe agora. Diga: graças te dou, Senhor, gratidão, Jesus. E fale assim: Jesus, o Senhor sempre é bem-vindo no meu lar. Uma casa sem Jesus é uma casa de tribulação. Uma casa sem Jesus é uma casa onde existem brigas, contendas. Uma casa onde Jesus está é uma casa que está guardada, protegida, provida. Ninguém vai destruir o seu casamento, nem nada vai destruir o seu casamento, nem a sua família. Porque todos éramos os piores e Jesus falou assim: ó, mesmo sendo os piores, eu amo vocês. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Comenta aí qual que é a maior chave mais poderosa que você pegou nessa live de hoje. Vamos lá, comenta aí rapidinho. Quem aí volta hoje para o Pai? Vamos lá, gente. Qual o maior aprendizado? O que você mais recebeu aí? Fala aí. Vamos lá, deixa um tempinho aqui que nós já vamos encerrar a live. Amanhã, às 21h01, nós vamos estar aqui novamente. Todos os dias, 10 dias seguidos. Amanhã é o 4º dia. Já vou postar a live aqui, você já sabe. Precisa compartilhar, comentar. Isso é lançar oferta, tá bom? Isso é lançar oferta. Ofertar o quê? Compartilhando, comentando, curtindo, enviando a live. É assim, gente. Aprenda a ofertar. A vida é de oferta. Deus ofertou. Deu a maior oferta da humanidade, Jesus. Quem supera essa oferta? Ninguém. Ninguém. A maior oferta do mundo foi Deus que deu. Você fala assim: eu sou generoso. Deus vem e faz 10 vezes mais do que você pensa.
Não existe ninguém mais generoso do que Deus. Amém. Estava distante e não percebia. É assim. A maioria das pessoas acontece isso. As pessoas não percebem. Passa batida, é normal. Porém hoje, você retorna para os braços do Pai. Amém? Deus me ama independente do pecado. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você poderosamente. Amém. Eu recebo. Gente, ó. Amanhã vai ser uma live tão poderosa quanto hoje. Vai ser uma série de 10 lives e eu fico surpreendido, sabe? Cada live aqui Deus me toma e eu choro mesmo. Eu sou chorão. Na presença de Deus eu choro. Vamos lá. A maior chave. Um dia eu errei. Voltei, aprendi a servir. Mas só hoje entendi que quando errei e falhei, com a obra dele em mim, eu já era pior e ele mesmo assim me escolheu. É isso daí, gente. Quando as pessoas entendem isso, a religiosidade cai por terra. Porque o religioso quer que tudo ande alinhadinho no controle. Eu já fui muito religioso, já errei muito, mas graças a Deus Jesus me libertou. Amém? Gente, gratidão por vocês. Vou encerrar a live aqui. Estão ficando gravadas as lives? Sim, no meu IGTV e no YouTube, tá bom? Pelo IGTV ou pelo YouTube é o mesmo nome, tá? Tanto o mesmo nome no IGTV aqui no Instagram quanto no YouTube. E gente, quando vocês compartilharem, marque meu nome que eu reposto. Quem não quiser marcar o meu nome, mas compartilha no WhatsApp, copia o link, envia, tá bom? Essas lives têm sido transformadoras. Você tem ideia quantas pessoas precisam vir essa live de hoje? Aí, antes de nós encerrarmos aqui, veio aqui um insight bem rápido aqui, ó, bem rápido. Muitas vezes você fica assim, se eu postar, será se alguém vai gostar? Será se eu vou estar incomodando? Ei, uma pessoa que falou assim, ó, eu não percebi que eu estava afastado. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas isso é tudo jogada do inimigo muitas vezes. Tipo, não vou postar não, porque às vezes a pessoa vai descobrir a fé que eu tenho, ou será se eu vou incomodar? Não. E outra, se é para incomodar alguém, então que incomode com algo de Deus, porque isso vai fazer bem para ela. O que ela pode fazer é não assistir. Ou, se ela se revoltar, tá tudo bem também. Porque Jesus diz, nesse mundo nós teremos o quê? Adversidades, problemas. Mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, ó, vamos compartilhar, porque tem muita gente que precisa voltar para Jesus, tem muita gente que precisa. E na oração aqui a gente expulsou alguns males e, veja bem, a oração não vale só online aqui, tá? Ao vivo. Se a oração ficar gravada no IGTV, a pessoa vai receber ela. Essa oração fica lá no YouTube, a pessoa vai receber e no momento que ela estiver assistindo hoje, amanhã, daqui 10 dias, daqui 1 ano, 2 anos, ela vai X aqui e falar, meu Deus do céu, por que eu não estava naquela live, naquele exato momento lá ao vivo? Então, vale. E essa oração dessa live de hoje, quando eu orava aqui, eu senti isso. Eu não gosto de ficar falando de sentimentos e etc. Mas eu vou me expressar da forma simples. Eu senti que muitas famílias estavam enfrentando uma batalha espiritual que através da oração esse mal foi embora. Então recebam, tomem posse em nome de Jesus. E tem muita gente que precisa receber a palavra e principalmente a oração. Eu sei que a palavra foi poderosa, mas tem muita gente que precisa ouvir essa oração, receber essa oração e orar junto. Para quê? Para que esse mal saia da casa. Tem muita gente que está enfrentando um mal em casa e achando que é assim. Isso daí é um problema emocional. Isso daí é um problema psicológico. Gente, eu dou mentoria. Eu sei quando é emocional, psicológico, espiritual. E tem muita gente que está passando problema espiritual achando que é emocional. Tem gente que está passando problema psicológico achando que é não sei o quê. E muitas vezes é espiritual. Então, quando a gente ora, quebra a barreira, o inimigo sai. E o seguinte. Então, por que o inimigo fazia tanto estardalhaço aqui? Porque muitas vezes a pessoa não tem uma autoridade para expulsar aquilo aí. Eu não estou aqui dizendo assim, sou melhor do que ninguém. Não, não é isso. Mas isso é autoridade no mundo espiritual. Então tem gente que precisa receber essa oração. Amém? Não estou me promovendo, longe disso. Eu estou falando para ensinar vocês. Combinado? Então tem gente que precisa receber uma oração dessa. E muitas vezes com imposição de mal mesmo. Mas como nós não podemos aqui, mas a mesma unção que está aqui está aí. Então tem gente que precisa receber isso. Amém?
Gratidão, nós ficamos por aqui. Um beijão no coração de vocês. Eu vou compartilhar a live aqui e daqui a alguns minutos ela já vai estar no YouTube também. Aí você copia o link e envia para quem você quiser. Coloca no status do WhatsApp, no inbox, no direct, enfim, aonde você tiver rede social. Compartilha no Facebook. Eu não tenho Facebook, está desativado por um bom período, mas compartilha. Tem gente que precisa receber essa mensagem. Deus abençoe vocês e até amanhã às 21h01.